7 coisas que você precisa saber sobre a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é intransferível, impenhorável, irrepetível, incompensável, irrenunciável, recíproco e condicional. Quer saber o que significa cada um desses termos jurídicos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar cada uma delas. Começando pelo termo intransferível. A pensão alimentícia ela é intransferível porque, além de ser personalíssima, ou seja, um direito que é exclusivo daquele que recebe a pensão, o artigo 1707 prevê que essa verba não pode ser transferida ou cedida para outra pessoa. Ok? 2. Impenhorável. A pensão alimentícia não pode ser, em regra, penhorada. E aí, vamos lá. Por que isso? Porque a pensão alimentícia ela presume-se ser para subsistência daquele que está recebendo a pensão. Então, a lei não admite você penhorar, bloquear pensão alimentícia. Mas tem exceções. Então, vou falar aqui. Existe uma exceção que é os bens adquiridos decorrente do dinheiro recebido de pensão alimentícia. Então, os bens adquiridos com o dinheiro da pensão alimentícia, eles podem ser penhorados. E, no caso de parte do valor da pensão, daquelas pessoas que recebem um valor fora do normal, né? Uma pensão muito alta. Então, quando a pensão é muito alta, pode sim ser penhorado parte dessa pensão alimentícia, desde que garantido o direito a alimentar, né? Desde garantido o sustento mínimo para aquela pessoa que recebe a pensão. E aí, por que isso, essa exceção? Porque há que se fazer uma diferenciação entre subsistência e ostentação do padrão social. Então, aquele que, por exemplo, recebe aí 5 mil de pensão alimentícia, 5 mil reais de pensão alimentícia, apesar das coisas estarem muito caras, mas é um valor fora do normal, né, principalmente no Brasil, né, da grande maioria. Então, por certo que parte desse valor poderia ser penhorado, mas desde que garantido a subsistência daquele que recebe a pensão, que é o chamado alimentado ou alimentando. Ok? 3. Irrepetível. A pensão alimentícia ela é irrepetível porque isso significa que o valor pago a título de pensão alimentícia não pode ser devolvido ou restituído a quem originariamente pagou. Então, o filho que recebeu pensão alimentícia e aí o pai, por alguma razão, quer cobrar esse valor pago ao filho. Não pode. Ele não pode exigir de volta o que ele pagou. Inclusive quando paga errado, né? Paga mais. Aí dá um problema. Então, assim, a pensão alimentícia ela é irrepetível. Essa é a regra. Mas como no direito tudo existe exceção, eu vou falar com vocês algumas exceções. Exceção. Má-fé. Um exemplo de má-fé da mãe da criança. Nas ações lá de investigação de paternidade ou nas ações de alimento gravídicos, a mãe sabidamente entra com ação contra um suposto pai, sabendo que ele não é o pai, e exige alimentos provisionais desse pai, desse suposto pai, né? Ele não é o pai. A mãe sabe que ele não é o pai, mas exige a pensão dele em uma ação de investigação de paternidade ou combinada com a ação de alimentos gravídicos. Então, ela sabidamente tem conhecimento de que aquela pessoa que ela indicou não é o pai e exige que ele pague pensão à criança ainda que está sendo gerada e até que saia o exame de DNA. Comprovado que essa mãe agiu de má fé e que ela tinha conhecimento que o pai
da criança era outra pessoa e que aquela ação foi proposta para prejudicar, com o intuito de vingar ou meramente de dar prejuízo a esse pai, comprovada a má fé, aí sim você pode exigir a devolução dos valores pagos. É uma exceção, pessoal. Não é uma questão muito fácil de se provar e ela não deixa de ser polêmica na justiça. Mas é uma exceção. Primeira exceção, má fé de uma das partes ou daquele que está recebendo a pensão. E a segunda exceção é comprovada e inequívoca desnecessidade do recebimento da pensão. O argumento é que o recebimento da pensão alimentícia de quem não precisa pode configurar enriquecimento ilícito. Então, se aquele que recebe a pensão é comprovado que ele não necessita desta pensão e que o recebimento do valor da pensão configure enriquecimento ilícito, então, neste caso aí, cabe sim uma ação de repetição, né, para pedir de volta aquilo que foi pago indevidamente. Polêmico? Claro que é polêmico, isso é muito polêmico, mas é uma exceção e são casos mais raros. Enfim, qual o filho, a criança que não está dependendo, que não depende dos alimentos, né, do seu pai, né? Então, assim, não é uma situação muito simples, mas como a doutrina, ela procura pegar todas as hipóteses, o maior número de hipóteses previstas, né, ou possíveis na sociedade, tem essa exceção aí. Mas a regra é de que a pensão alimentícia ela é irrepetível, ou seja, não pode ser cobrado de volta aquilo que se pagou para o alimentado. Ok? Vamos para a quarta hipótese. Quarta coisa, né? Incompensável. A pensão alimentícia ela é incompensável. Ela não se pode compensar com outras coisas ou valores. Por exemplo, o pai que paga uma viagem à Disney para o filho não pode querer abater o valor dessas despesas na pensão alimentícia. E aí já tem até um outro exemplo. O pai que dá presente de Natal para o filho não pode querer dar um presente caro para o filho e depois no outro mês quer compensar o valor do presente que ele deu no Natal. Também não pode, não cabe compensação na pensão alimentícia. E um exemplo aqui que é bem clássico, esse eu peguei na doutrina. O pai que empresta um dinheiro para a mãe do seu filho. A mãe do seu filho às vezes está passando um aperto e ele tem uma condição, então ele, além da pensão, ele empresta um dinheiro para essa mãe, porque ela está querendo fazer algum investimento, alguma coisa. Por alguma razão, o pai da criança empresta um dinheiro para a mãe da criança. E aí, lá na frente, ele vê que a mãe não está pagando, aí ele vai querer abater o valor do pagamento dessa pensão, abater o empréstimo que ele fez a essa mãe na pensão. Não pode, tá? Se isso estiver ocorrendo, a mãe ou o filho que estiver recebendo a pensão é só procurar o judiciário, porque a lei não admite compensar a pensão alimentícia com nada. Ela é incompensável. Essa, portanto, é a regra, tá? Vamos ver aqui. Mas nesse caso da incompensabilidade da pensão alimentícia, também cabe exceção. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ele vem admitindo o que a gente chama a excepcionalidade da mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa daquele que recebe pensão. Então, esse caso que eu tinha dado aí do pai que emprestou um dinheiro para a mãe e depois quis compensar, é um bom exemplo. Então, nesse caso aí, comprovado que o dinheiro emprestado para a mãe
refletiu em benefício para o filho, então ele pode sim compensar parte do valor, desde que sobre a autorização do juiz, né? Por livre e espontânea vontade, não, tá? Mas na justiça, aquele que for interessado pode sim exigir a compensabilidade com base no princípio do enriquecimento sem causa. Tem um exemplo na jurisprudência de um caso em que um pai ele pagava 5 salários mínimos de pensão alimentícia e, percebendo que a mãe da criança estava com os aluguéis atrasados, IPTU atrasados, condomínio, esse pai, por ser uma pessoa de uma condição melhor, ele começou a arcar com as despesas com as despesas do aluguel, do condomínio, do IPTU e também da pensão alimentícia em 5 salários mínimos. Mas chegou em um momento que esse pai, não tendo mais condições, ele decidiu ali abater o valor do que ele já tinha gasto com a moradia da criança, onde a mãe residia, e essa mãe procurou o judiciário alegando que não poderia ser compensado esses valores. E aí a tese foi: se eu não puder compensar os valores que eu paguei para moradia, aluguel, IPTU, água, de certo, a mãe da criança e inclusive a criança que recebe pensão, elas estão incorrendo em enriquecimento sem causa. Porque não era obrigação desse pai pagar o aluguel, o condomínio, a água para a mãe onde residia o seu filho. Não era. A obrigação dele era pagar 5 salários mínimos de pensão alimentícia. Então, nesse caso lá, o Tribunal de Justiça decidiu que cabe sim a compensação de parte do valor da pensão para quitar essas despesas com moradia, porque as despesas extraordinárias tidas pelo pai foi refletida em benefício direto para a criança, ou seja, o pai estava pagando o aluguel onde a criança residia, né? O IPTU, o condomínio, do condomínio que a criança usufruía, né? E por certo esse pai, ele pode ter justamente ajudado aí, pago essas despesas, porque se tratava do seu filho, né? De onde morava o seu filho, né? Então, o princípio da incompensabilidade comporta exceções, tá? Como eu disse aí. Vamos lá então. Agora seguindo, quinta coisa que você precisa saber sobre pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é irrenunciável. Isso é muito interessante. Por que a pensão é irrenunciável? Aquele que recebe pensão, ele não pode, a lei não admite a renúncia do filho que recebe a pensão. No relacionamento entre pais e filhos, o filho que recebe a pensão, a lei não admite que ele renuncie ou recuse receber a pensão. O que pode ocorrer é aquele que tem o direito à pensão, ele pode deixar de cobrar essa pensão do pai ou da mãe, daquele que deveria estar pagando a pensão, ele pode deixar de cobrar, mas renunciar ao direito dele, ele não pode. Ou seja, aquele que recebe pensão não pode renunciar. Ele pode deixar de cobrar, mas o direito dele de receber a pensão, a lei não admite que ele renuncie. Porém, voltando aqui às exceções, o direito é fantástico porque o direito não é matérias exatas, né? O direito, a maioria das situações depende, é relativo e comporta exceções. Então, aqui no caso da renúncia, né, da irrenunciabilidade do direito de pensão, também comportaria exceção. Em relação de dependência entre cônjuge, ou seja, pagamento de pensão alimentícia aos ex-cônjuges ou ex-companheiros, o STJ consolidou o entendimento de que é possível a renúncia ou a dispensa da verba alimentar. Ok? Essa é a exceção. Na relação de pais e filhos,
não cabe renúncia ao direito de pensão alimentícia. Mas na relação entre cônjuges ou companheiro, sim. Ok? Pegou essa daí? Então vamos lá. Vamos lá para a sexta coisa que você precisa saber sobre pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é recíproca. Vou te explicar o que é isso. O artigo 229 da Constituição Federal diz que compete ao pai, né, o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, aquela história, né? Pau que bate Chico, bate em Francisco. Então, assim como os filhos têm o direito de receber pensão alimentícia, no futuro, os pais poderão exigir, caso haja necessidade, dos seus filhos uma pensão alimentícia. Tá? E isso está previsto lá no artigo 1696 do Código Civil. Vou ler para vocês. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em graus, uns em falta de outros. Ok? Agora, essa reciprocidade, a jurisprudência vem entendendo que ela só é cabível para o pai que pagou pensão ou a mãe que pagou pensão ao seu filho. Ele pode exigir no futuro, caso ele venha precisar, que o filho lhe preste alguma assistência, um socorro. Mas se esse pai ou essa mãe nunca pagou pensão para o seu filho, não há que se falar no princípio da reciprocidade. Porque o pai que nunca pagou pensão alimentícia ao filho não poderá se valer da parentalidade para no futuro, vendo que o filho ficou bem de situação, ir lá e exigir que ele venha pagar uma pensão para ele, né? Por quê? Porque esse princípio da reciprocidade alimentar, ele eu até anotei aqui, ele é uma via de mão dupla, né? Quem um dia recebeu pensão alimentícia, no futuro poderá ter que pagá-la. Mas se você não recebeu, então ele não poderá ser obrigado a pagar pensão alimentícia que nunca recebeu, nunca foi assistido, né? E assim, isso é uma questão jurisprudencial, né, legal, mas é óbvio, né, que independente disso, independente do que a lei fala, né, do que é justo, do que não é justo, né, uma criança, por exemplo, que nunca recebeu afeto, nunca recebeu atenção, nunca recebeu assistência, nem com dinheiro, nem sequer com presença, afeto, nada. E aí, lá na frente, essa pessoa cresce, se forma, vence na vida, vira uma pessoa bem-sucedida. E aí, o pai que lhe deu a vida, no futuro, o pai ou a mãe, se encontra enfermo, passando por necessidades, e aciona o filho para que preste uma assistência. Apesar da lei dizer que como não houve reciprocidade, não caberia o pagamento aí para esse pai ou essa mãe, é uma questão de bom senso, né? E quando a gente entende, né, o poder do perdão, da força que é deixar essas mágoas e ser solidário, ser humano, ainda que seja com alguém que te fez mal, você para ver que a lei ela procura fazer o mais justo possível, mas isso não impede que o filho possa prestar essa assistência no futuro. E o ideal é que não negue, né? Mas como não dá para generalizar, tem que ser analisado, né? Cada caso um caso. A lei ela deixa clara, se não houve reciprocidade na pensão alimentícia, quem nunca pagou pensão alimentícia não tem como se valer da parentalidade para poder exigir
do filho que ele preste uma assistência alimentar. Ok? Então, esse é o ponto número 6. Vamos para o fim, caminhando para o fim. A pensão alimentícia, ela é condicional. O que é isso? Vamos lá. Ela é condicional porque ela tem que observar o binômio necessidade versus possibilidade. A necessidade trata-se daquele que recebe a pensão, de quanto ele necessita. E a possibilidade se refere àquele que paga a pensão, quanto ele pode pagar. Então, é condicionada à realidade das partes envolvidas em determinado momento da sua vida. Há casos em que a condição do pai é melhor, ele pode pagar 30%, 40%, 50% numa pensão alimentícia do salário dele. Mas há casos em que 10% fica muito, né? E tem que ser analisado também não só a possibilidade do pai, mas a condição do filho. Às vezes o filho é aquele filho que tem algum problema de saúde mais grave, necessita de medicação, né? Necessita de uma assistência, equipamentos médicos que às vezes são caros. E o pai ele tem o dever de dar essa assistência também, naquilo que o governo não faz, né? Porque muitos casos de problema de saúde, nós temos o governo que ele vai prestar assistência, que também é obrigado, né? É um direito de todo cidadão, né? Essa assistência à saúde. Mas naquilo que competir ao pai, ele será também obrigado a prestar essa assistência. Então, como analisar a necessidade e a possibilidade do pai, a necessidade da criança e a possibilidade do pai? Isso aí é uma situação que cabe ao juiz encontrar um ponto de equilíbrio. Por isso que a pensão alimentícia é condicionada à realidade de ambas as partes e caberá ao juiz fazer a análise para chegar em um ponto de equilíbrio, ok? A previsão no Código Civil que fala de que, ocorrendo qualquer mudança na necessidade de quem recebe ou nas possibilidades de quem paga, o valor da pensão pode ser revisto, modificado ou extinto. Essa condição está prevista no artigo 1699 do Código Civil. Ok? Bom, chegamos ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe, comente aí o que você achou aí desses princípios, né? Dessas situações em que envolve o direito de pensão alimentar. E deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, né, do YouTube para continuar recebendo notificações aqui. E muito obrigado, um grande abraço e até os próximos vídeos.